pela BR-153, mostramos agora há pouco que teve um acidente que tinha deixado ali próximo às distribuidoras de gás, o tráfego confuso na BR. Agora, outro acidente, dá só uma olhadinha aí, esse acidente também é no sentido Goiânia-Aparecida, tá? É próximo ali, um pouquinho antes ali da Avenida Leste-Oeste, também perto do entroncamento, do cruzamento com a Leste-Oeste. Você que está vindo, então, nesse sentido, acompanhe que, na verdade, a gente tem ali os dois sentidos da pista, né? Todos os dois sentidos da pista dessa região ali, próximo a leste-oeste, você está acompanhando, então, que tem essa confusão na BR-153. Os bombeiros tentam, nesse momento, fazer o resgate ali, né? Estão usando os equipamentos para fazer o resgate de motorista de um dos caminhões, 2 caminhões envolvidos nesse acidente, nesse momento. Você acompanha que eles estão fazendo ali, usando aquela estrutura para fazer o corte, né? Da chapa da porta do caminhão, para fazer a retirada, então, do motorista do caminhão que bateu na traseira de um outro caminhão. Tem ali os caminhões praticamente no perigo de virar, porque ele está em cima da mureta. Situação extremamente complicada, agora tensa, inclusive, para o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse resgate que acontece na BR-153, à altura do quilômetro 494, e ali próximo a leste-oeste. Então, quem faz o sentido... Então, lá nos dois sentidos, a pista está extremamente confusa. O tráfego segue lento na BR-153, tanto no sentido Goiânia quanto no sentido Aparecida. Então, você que está ali nos dois sentidos, tudo ali interrompido, em um dos sentidos ali, ó, tá vendo? Os bombeiros tiveram que abrir os espaços, né? Todos esses. A gente recebeu, inclusive, essas informações, essas imagens aqui. Os nossos telespectadores mandaram para a gente. Vamos acompanhar aqui a vista, o ângulo, né, de visão de um outro lado, que é onde estão passando ali, ó, o motorista passagem mandou essas imagens para a gente. Dá só uma olhada como é que está a situação ali de quando ele passou e informou em relação a esse acidente. Confusa a situação, olha só, o caminhão praticamente ali em cima de toda a mureta, e isso está deixando a situação complicada por lá. E se a gente for olhar o mapa da velocidade, você vai acompanhar que ao longo de toda a BR-153, a gente tem aí esse alerta, olha só, a situação é confusa em todo o trecho, tá passando ali, ó, desde do aeroporto ali, próximo da Ceasa, até lá para baixo. Olha aqui, como que a gente está acompanhando aqui, a BR está confusa, praticamente até essa altura aqui, ó, da região da Avenida Ianguera, do viaduto aqui da Ianguera. É complicado, vamos ao vivo para lá, ver como é que está a situação agora. A gente acompanhava o resgate dos bombeiros. Nesse momento, né, a equipe do Corpo de Bombeiros, o sinal falha um pouquinho, a internet, a gente está se movimentando também para poder conseguir mostrar para você. A gente volta novamente aí te mostrar essa situação complicada que acontecia na BR-153, esse acidente aí envolvendo 2 caminhões, um caminhão bateu na traseira do outro caminhão. Os dois sentidos da BR nesse momento estão com meia pista, muito lento o tráfego por lá, né? Os bombeiros tentam, nesse momento, fazer o resgate de um dos motoristas ali envolvido no acidente, que bateu na traseira desse caminhão aí, ó, esse que estava com a carroceria vermelha. Olha só, os bombeiros chegando, é bem em cima da mureta, é uma situação muito complicada. A gente está acompanhando agora ao vivo o trabalho dos bombeiros, que está fazendo ali a retirada, né? Cortando ali a porta com os instrumentos para que possa ser retirado ali, então, esse motorista. A gente não sabe como é que está a situação, não conseguimos conversar ainda com a equipe dos bombeiros, mas alertamos no sentido que a rodovia está extremamente confusa nesse momento, 7 horas e 22 minutos praticamente, e temos essa situação também agora de preocupação, né? O pessoal do bombeiro ali tentando fazer o mais rápido possível a retirada desse motorista. Olha só, Anderson, envolveu bastante, porque afundou bastante, né, dentro do caminhão. Ele provavelmente está preso ali entre as ferragens e os bombeiros precisam utilizar agora os equipamentos para retirar essa vítima, esse motorista envolvido nesse acidente. A gente espera que ele esteja bem, até porque agora, nesse momento, durante o resgate, a gente ainda não tem informações sobre a condição desse motorista, se ele se feriu muito, qual a gravidade aí do quadro de saúde dele. Anderson, uma situação que assusta muito, porque a gente está aí numa véspera de um feriado prolongado em que a movimentação nas rodovias que cortam o estado de Goiás aumenta bastante, o tráfego de veículos é intenso e, infelizmente, os acidentes acontecem. É o segundo acidente que a gente mostra hoje em trecho urbano da BR-153. E próximo, no mesmo trecho, né, a proximidade do mesmo trecho, e é bom a gente ressaltar que nesse local tem sinalização intensa, tem muitos radares. Olha lá, os bombeiros pedindo ajuda, mais reforço chegando ali nas equipes.
para fazer a retirada. Os bombeiros, a gente acompanha que o clima entre os bombeiros é tenso, é claro, é um momento extremamente complicado para eles, até porque você acompanha que a retirada, a remoção de algumas peças desses caminhões pode provocar que o outro caminhão ali possa, inclusive, acabar de virar, né? o risco Há o que isso risco de aconteça. tombar o caminhão por completo, ele que está aí nessa posição é perigoso para todo mundo. A gente observou ali uma leve movimentação no veículo agora, Anderson. Exatamente. E os bombeiros tentam agir rápido para salvar a vida desse motorista. A situação aí é bem complicada nesse momento, reforçando para você que passa pela BR-153 que esse acidente foi no quilômetro 494, sentido Goiânia-Aparecida. A gente está com imagens ao vivo, portanto, acompanhando o resgate, os bombeiros tentando retirar a vítima e o motorista desse caminhão. Olha só, né? A gente acompanha também o tanto que é tenso o trabalho do Corpo de Bombeiros e o que é mais importante ali agora, nesse momento, é segurar um pouquinho ali, porque se esse outro caminhão, ele tomba, ele vira, ele pode atravessar, ele atrapalhar ainda mais, né, esse trabalho de resgate, e é uma situação difícil, a gente, principalmente porque a gente sabe que é um local de movimento intenso, né? A área de atuação dos bombeiros acaba ficando um pouco restrita também, em função dessa movimentação de carro. Parar todo o trânsito, todo o tráfego da BR agora seria extremamente complicado, mas, apesar de meia pista, é uma situação tensa, que a gente vai acompanhando. É o seguinte, tá? Estamos de olho nessa situação aí, daqui a pouco voltamos ao vivo com as imagens, continuamos seguindo ali e, enquanto isso, fomos mostrando para vocês, né, as ambulâncias do resgate, né, as unidades de resgate já estão lá, as URs. Da BR-153, que a gente acompanhava aí o trabalho dos bombeiros no resgate ao motorista que se acidentou com o outro, bateu na traseira do outro caminhão. Os bombeiros conseguiram ali fazer o resgate, então a retirada do motorista que estava na cabine desse caminhão. Olha só a situação extremamente complicada que aconteceu por lá. A gente está vendo agora por um outro ângulo, até alertando, né, do tráfego interrompido em meia pista da BR nos dois sentidos. Os bombeiros conseguiram então fazer ali a retirada do motorista. A gente até se perguntava a condição dessa vítima, né, Anderson? Como observamos ali a unidade de resgate da concessionária, né? Então, essa vítima vai agora ser resgatada, retirada do caminhão, depois que os bombeiros conseguiram, com a utilização de vários equipamentos, cortar as ferragens e salvar a vida, né? A gente espera que ele esteja bem. Não temos informações sobre a condição exata desse motorista, porque, claro, nesse momento a gente não tem como conversar ali com os bombeiros. Eles precisam tranquilizar, mas o que a gente conseguiu apurar no meio dessa correria toda, ele estaria com o pé quebrado. E aí existe uma dificuldade para retirá-lo ali da cabine do caminhão, porque está preso às ferragens e isso teria demorado muito. Então, pelo menos a gente tem aí essa informação preliminar de que ele teria quebrado o pé, está com vida. Uma boa notícia, pelo menos. Pelo menos, essas imagens, elas travam, mas não tem problema, a informação a gente está passando para vocês. Então, o motorista desse caminhão aqui, a gente até ficou assustado, né, Suelen, porque praticamente a impressão que se tinha do outro lado é que toda a cabine tinha ali colidido com a traseira, né, com a carroceria do outro caminhão. E nesse momento a gente percebe que teve uma certa proteção ali, não chegou a atingir toda a cabine, então esse motorista teria sido retirado aí com fratura na perna. Tomara que corra tudo bem, mas foi um grande trabalho, um trabalho demorado dos bombeiros para usar um expansor. E vocês perceberam que essa carreta tinha, a outra carreta da frente, o caminhão da frente tinha o risco de tombar, tinha aquele que eu falei, né, aquele escoramento feito pelos bombeiros, mas assim mesmo o trabalho é feito com todo cuidado. E nesse momento você acompanha então o fim aí do trabalho dos bombeiros, que agora vai fazer a limpeza, deve ter óleo na pista, com certeza por um bom tempo ainda, esse trecho da BR-153 ali, próximo entre a Avenida Hamburgo, a Avenida Leste-Oeste ali, vai ter uma retenção, né, nesse tráfego aí por um bom tempo ainda, porque vai demorar a retirar todo mundo dali um pouquinho ainda. A gente até recebeu informação que tem produto químico espalhado aí na pista, né? Informação que a gente recebeu, porque um desses caminhões pertenceria a uma indústria que trabalha com produtos químicos. Observo também, Anderson, como é que está o tráfego na rodovia. A gente percebe que os carros passam lentamente, né? Porque o trabalho ainda não terminou. Colocar até ali um apoio justamente pelaquela questão que você mencionou, do risco do caminhão tombar ali na pista e, do outro lado, os carros passando lentamente, com cuidado. É importante não parar nesse momento para... A gente sabe que muitas vezes os curiosos têm a mania de parar, de filmar.